sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Centro Espírita Luz e Caridade, uma reunião virtual. Hoje nós ouviremos uma palestra do nosso irmão e amigo André Cantarelli, do Centro Espírita Nair Cruz, ali em Manilha, que gentilmente nos trará os ensinamentos da noite de hoje. Nós gostaríamos de reforçar o nosso pedido de doação dos alimentos, porque essa atividade na nossa casa não para, nós continuamos atendendo as nossas famílias. Então, quem puder nos auxiliar, que por favor continue nos auxiliando. Nós vamos ouvir agora uma página do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o título da página é Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Quem falou isso foi Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. E aí diz-nos Emmanuel: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscientemente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos a cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo, respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e de reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando, arremessado ao poço lamacento, todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo de tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, e agradecer a oportunidade que estamos tendo nesta noite de ouvir um pouco mais sobre os ensinamentos que serão trazidos para a nossa evolução espiritual. Envolva, Senhor, cada um de nós que aqui estamos, envolva os nossos lares, os lares daqueles que sofrem e daqueles que atravessam dificuldades nestes momentos que estamos vivendo.
Ampara, Senhor, o nosso companheiro André Cantarelli, que fará uso da palavra nesta noite. E assim, Jesus, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, aprendendo um pouco mais e rogamos, então, a sua permissão e a permissão de Deus para continuarmos as nossas atividades doutrinárias da noite de hoje. Fique conosco, Jesus, envolvendo a cada um de nós na sua paz e no seu amor, agora e sempre. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, do Grupo Espírita Luz e Caridade, muita paz a todos, que Jesus possa envolver a cada um dos corações que nos ouvem neste momento. Eu trago um abraço da nossa querida casa Nair Cruz, daqui de Itaboraí, desejando a todos que todos tenham passado um belo Natal e que possamos ter um novo ano repleto de coisas boas para todos nós. Espero que esta mensagem alcance a todos com saúde, com paz, com tranquilidade. E se estenda sobre aqueles irmãos e irmãs que, porventura, estão precisando de um reforço no campo da saúde. A reflexão desta noite falará sobre Jesus e o Natal. E quando nós falamos de Natal, é importante sempre lembrarmos de que a figura principal é Jesus. A doutrina espírita o tem como guia modelo da humanidade. Assim os espíritos o classificaram. E todos nós que conhecemos Jesus antes da doutrina espírita, ou que conhecemos a doutrina espírita já tendo conhecido uma outra religião, nos é sempre uma figura muito rica. O Cristo é para nós, sem sombra de dúvidas, um grande modelo, um grande guia a nos orientar neste caminho que é o planeta Terra. E o seu nascimento, sem sombra de dúvidas, é um momento muito especial para a cristandade, porque celebramos ou rememoramos a chegada deste que para nós é o maior espírito que até então esteve na Terra e desde então nenhum outro veio com tanta capacidade de reunir multidões, de falar tão claramente, direto ao coração, direto ao espírito. Falar sobre o Natal de Jesus é também lembrar sobre essa questão da data, que a gente sabe que houve ajustes, né? Houveram vários ajustes nesta data relacionada a 25 de dezembro, a partir de 440, do ano 440, que foi estipulada a data 25 de dezembro, e desde então vem sendo celebrada. O que para nós, de fato, é mais um simbolismo, né, dentro daqueles tantos que a gente conhece na vida de Jesus. O seu nascimento talvez seja o mais importante do que verdadeiramente a data em que ocorreu, mas se já celebramos no 25 de dezembro, ficamos felizes por isso, porque é pelo menos a data na qual nós temos ali na cabeça, né, como memória religiosa, o nascimento desse menino que trouxe para o mundo um novo pensamento, de tal forma que a própria história vai contar antes ou depois dele, quando aqui esteve. Nós conhecemos o seu nascimento, sabemos da simplicidade com a qual ele surge, sabemos que por necessidades dos seus pais de voltarem à cidade natal para poderem ali falar, né, fazer o censo que era pedido pelos romanos naquela época, e lá não havia mais lugares para ficar e acabaram ficando num estábulo, melhor dizendo, e ali o menino nasceu entre vários animaizinhos, que depois foi recebido, né, pelos reis magos, e todo, né, o ambiente, podemos imaginar assim, tornou-se purificado, porque chegava à terra o ser de luz, né, uma luz que nós não tínhamos condições de perceber a sua grandeza àquela época, tanto que o final da vida de Jesus foi aquele sacrifício, porque não se foi percebida a sua riqueza das palavras, sofreu perseguições desde pequenino, porque os poderes estabelecidos da época temiam que este rei que havia nascido, segundo os profetas, que ele viesse a tomar o trono daqueles que já estavam naquela época. No entanto, mais tarde, este mesmo menino, nas suas pregações, haveria de dizer que o seu reino não era deste mundo. E de fato não era. Porque Jesus também não trabalhou aqui na terra o seu legado voltado somente para a ocupação de cargos
eletivos. Jesus trabalhou com aqueles que eram à margem da sociedade. E a sua família mesmo era muito simples. Uma tecelã, um carpinteiro, e ali naquele núcleo familiar, Jesus estabeleceu as suas primeiras relações com a humanidade, e aqui destaco a importância da família, o ambiente familiar, da necessidade do acolhimento, seja qual for a estrutura da família, mas o acolhimento entre os seres, entre as partes que ali estão envoltas, naqueles que estão dentro do primeiro, pode-se dizer assim, primeiro contato em que o espírito terá de novo, né, no processo reencarnatório, Jesus ali chegando e juntamente com Maria e com José trazendo-nos, né, uma grandeza de ensinamentos que é uma coisa extraordinária. Nós ouvimos muito falar até sobre Maria, mas sobre José. José é uma figura enigmática para muitos de nós, porque ele fica ali ao lado, né, acompanhando este processo, a vida de Jesus, e muito pouco se fala sobre José, mas José foi, com certeza, um grande espírito, porque primeiro recebeu como filho Jesus Cristo, segundo que estava ao lado de Maria nesta missão de educar ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. E o próprio pai, né, teria a função de passar a sua profissão para o seu filho, que era comum. Daí, Jesus ser considerado, em algumas passagens, como o filho do carpinteiro, ou o carpinteiro, né, exatamente por conta da profissão do seu pai, que era comum passar para os seus filhos. E José vai ter sonhos, José vai ter revelações, José vai ter uma interação muito grande com a espiritualidade superior, porque através dele virão, né, mensagens e informações para se deslocarem, né, para saírem da cidade e ir para o deserto por conta da perseguição de Herodes. Então, José é também uma figura muito extraordinária neste contexto. Maria nós conhecemos e sabemos que foi com ele até o final. José, segundo alguns historiadores, teria desencarnado antes da crucificação de Jesus, porque José, inclusive, era mais velho que Maria em alguns anos. Mas no momento derradeiro era Maria que estava com ele, e as outras, né, duas Marias, e juntamente também o João Evangelista, né, um jovem que ali estava aos pés da cruz, para o qual Jesus transferiu a maternidade de Maria e também a filiação dele para João. Então é muito interessante que essa história comece dentro de um estábulo, dentro de uma realidade tão simples, porque demonstrava exatamente a que veio aquele espírito. Não havia de ser diferente. E há uma passagem, né, um dos trechos da passagem que narra o nascimento de Jesus, que foi registrado por Lucas, no capítulo 2, versículos 10 e 11, em que, quando há a anunciação, né, do nascimento de Jesus, há um cântico angelical, né? Os anjos se manifestam, né? E aqui a gente pode entender os anjos como os bons espíritos, né? Os espíritos puros, melhor dizendo, né? Que estavam ali cuidando da chegada de Jesus, porque a terra teve que ser preparada para que Jesus pudesse chegar. Jesus não era um espírito que vinha assim como nós vimos, né, naquela certeza ou incerteza do processo de reencarnar, se vai reencarnar, não. Jesus tinha ali um planejamento. Nós também temos, mas a missão de Jesus era extraordinária. A nossa missão é nos transformarmos, sermos melhores. A missão de Jesus era colaborar para que a humanidade inteira pudesse ser melhor. E assim, esse espírito foi preparado. E Lucas narra então, nesse capítulo 2, o anúncio do nascimento de Jesus e a repercussão que isso deu, pode-se dizer assim, nas cortes celestiais. E a narrativa diz assim: Eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas
paz na terra, boa vontade para com os homens. Esta última frase, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Este foi o cântico dos anjos que manifestaram ali, pode-se dizer assim, né, a própria missão que Jesus, aquele menino que estava recém-nascido, deveria seguir na sua vida. Glória a Deus nas alturas. Jesus era exatamente o elo de ligação entre nós e o Supremo Criador de todos nós. É, sem sombra de dúvidas, a sua missão foi trazer-nos um Deus mais humano, um Deus que não gosta da guerra, um Deus que nos concede sempre a oportunidade de nascermos de novo, como o próprio Cristo disse, será preciso nascer de novo para entendermos, para acessarmos, para vivermos o reino de Deus. Então, a primeira frase, glória a Deus nas alturas, é também uma gratidão dos anjos ali manifestados a Deus por ter encaminhado à terra este Espírito digno, né, das grandes paragens, das paragens mais elevadas, que estava conosco desde a formação deste planeta. Então imaginemos o estado, né, ou o estágio de evolução que esse Espírito tem, mas ele precisou vir. Era preciso vir, por isso, dando glória a Deus, os anjos demonstram a gratidão pela oportunidade de nós, espíritos encarnados e desencarnados, recebermos, em especial nós que estamos conectados neste planeta Terra, tanto nos dois planos da vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual, a nossa grande missão de renovação espiritual, de crescimento e de adiantamento. Então Jesus chega exatamente cumprindo, pode-se dizer assim, a missão inicial de começar uma nova fase neste planeta. E nós, da doutrina espírita, compreendemos ser Jesus a segunda revelação, tendo a primeira sido lá com Moisés e a terceira com a doutrina dos espíritos, mais tarde. E ali, glória a Deus nas alturas, remete-nos também uma missão de Jesus, que seria termos gratidão a Deus por tudo que Ele nos concede. E, como eu disse, tirando aquela imagem de um Deus bélico, de um Deus perseguidor, de um Deus vingativo, Jesus traz-nos o Deus que é amor, assim como o evangelista João vai nos declarar em seu evangelho. Deus é amor. E é natural que, quando nós falamos a palavra amor, nós estamos falando na mais pura feição que se pode ter, né? É aquele amor de criador mesmo, daquele que amou a criatura, amou o planeta de tal forma que mandou para nós este grande exemplo que é Jesus. A segunda frase é paz na terra. E Jesus foi, sem sombra de dúvidas, o maior propagador, o maior pacifista que o mundo já conheceu. A sua proposta era uma proposta desafiadora e continua sendo desafiadora até os dias atuais. Seguir a Jesus realmente requer incômodo. A gente não consegue ficar cômodo, né, diante das coisas que nós vemos no mundo. E vamos tentando aqui e ali melhorar aquilo que está a nosso alcance. E então Jesus tinha também esta missão de trazer a paz na terra. E quando ele cita, eu não vim trazer a paz, mas a espada, a doutrina espírita também nos auxilia neste entendimento de que ele vem trazer realmente, né, a cisão daquilo que não serve, cortar fora aquilo que não serve para nós, aquilo que não nos faz garantir, né, a continuidade no processo de evolução espiritual, nos condenando, sabe Deus aí, há quanto tempo ficarmos na erraticidade ou em planos não muito adequados ao processo de evolução espiritual. Mas se nós não formos também pacificadores, não estivermos trabalhando aqui na Terra para um mundo melhor, nós naturalmente não estamos cumprindo com a nossa missão. Então, paz na Terra era mais uma das propostas de Jesus. E todos aqueles que Jesus encontrou pelo caminho, que estavam caídos, abandonados, que estavam à margem da sociedade por conta das suas vidas, por conta da sua saúde,
pelas dificuldades financeiras pelas quais passavam, Jesus era a paz para esses corações. Aqueles que se encontravam atormentados pelas doenças, perturbados por espíritos, era Jesus a paz que veio à terra para que aqueles irmãos e irmãs pudessem sair daquela condição de desespero que elas se encontravam. Então, paz na terra é a missão do Cristo. E todo aquele que traz no seu coração um sentimento de amor, de bondade, de caridade e que quer seguir a Jesus, também deve levar a paz na terra, aonde quer que estejamos. Às vezes, nós ficamos muito em volta, né, com as nossas preocupações, com as nossas dificuldades materiais, e sempre desejamos ser um super-herói, né, ou uma super-heroína. Mas e essas coisas, né, ou sermos o santo da noite para o dia? Mas nós já entendemos que o santo é aquele que, no entendimento popular, ele está mais purificado, né? O santo é aquele que é são, que não é doente, não tem doenças. E é natural que aqui nós não estamos falando de doenças físicas, mas doenças da alma. Então, por isso, esses homens e mulheres são chamados de santos. Mas nós entendemos e conhecemos que eles chegaram nesse processo através da santificação, que foi feita através de encarnação mais encarnações. Nós temos certeza de que também vamos chegar lá. Assim como diz a música, um dia todos nós seremos anjo. Não, mas precisamos trabalhar, não é? É a proposta. Porque esta paz na terra também, e às vezes a gente confunde um pouco, quando se fala de paz, a gente passa a entender que não temos nada o que fazer. Paz seria aquela proposta, né, do céu greco-romano, onde todo mundo, quer dizer, todo mundo não seria tantas pessoas assim, né? A proposta do céu é extremamente desafiadora e não cabe todo mundo, a verdade é essa. E aí, mas a proposta de céu que nós conhecíamos antes da doutrina espírita é exatamente aquele ambiente no qual nada tem para ser feito. E aí muitos de nós acham que paz é exatamente não ter o que fazer. A paz é exatamente o contrário, é ter o dever cumprido, é ter realizado todas as tarefas, todas as atividades e ao chegarmos ao final do dia, darmos graças a Deus por termos feito aquilo que nos coube fazer, aquilo que nos foi possível fazer e um pouco mais, porque a gente sabe que sempre dá para fazer um pouco mais do que aquilo que nós fazemos normalmente. Então, esta é a paz na terra, a paz do compromisso assumido e do compromisso cumprido, na certeza e na confiança de que assim estamos trabalhando primeiramente pelo nosso processo de evolução espiritual e depois nós vamos colaborando no processo de evolução espiritual da humanidade. Mas é sem julgamentos, é pela nossa ação, é pelo nosso exemplo. E quando eu falo primeiro para nós, porque em nós é que precisamos corrigir os defeitos para depois auxiliar o nosso próximo a corrigir os seus. O que não quer dizer que vamos sair daí como juízes, condenando, né, apontando dedos para esse, para aquele, por essa ou por aquela condição de vida que ele tem. Cada um tem o seu livre-arbítrio e por ele terá as devidas responsabilidades. Isso mais claro que a doutrina nos traz. Todos nós podemos fazer o que quisermos, mas devemos lembrar que teremos a responsabilidade sobre tudo o que fizemos, sobre o que deixamos de fazer e sobre a consequência, né, da nossa falta de ação. Então, estamos devidamente responsabilizados. Por isso, paz na terra é o que nos falam os anjos na presença de Jesus e Jesus, o grande promotor desta paz. Mais à frente, a última frase deste louvor angelical: boa vontade para com os homens. E isto é uma coisa muito importante. Jesus poderia desconsiderar a todos daquela época. Poderia ir para os templos que já teoricamente estavam repletos de religiosos e ali dentro começar a propagar a sua vida, propagar a sua missão. Ali dentro ele ficaria, ali dentro ele terminaria. Mas não. Jesus foi para o mundo e foi exatamente, né, assistir, né, a todos aqueles, como eu disse, que estavam ao seu derredor. Da mesma forma como ele levava a paz, ele levava a palavra. Então ele tinha boa vontade para com os homens,
porque ele sabia das limitações espirituais que todos nós tínhamos naquela época e que temos até os dias de hoje. Não é porque nós estamos hoje mais conscientes, mais lúcidos espiritualmente, que não precisemos do apoio de Jesus. Quem é que teria coragem de dizer que não precisa mais de Jesus nas suas vidas? Porque até aquele que diz isso, na verdade, precisa dele, porque ainda não conseguiu captar a sua grandiosidade enquanto espírito e enquanto modelo para todos nós. E aí, boa vontade para com os homens é exatamente o quê? É propagar através da boa convivência, do bom relacionamento, mantermos, né, pode-se dizer assim, o equilíbrio das forças dentro deste plano ao qual nós estamos vivendo. Porque todos nós somos responsáveis, como eu disse, né, por tudo o que fazemos e deixamos de fazer e pela consequência da nossa falta de ação. O não fazer já é uma tomada de decisão e a gente precisa refletir sobre isto. Boa vontade para com os homens é entender que nós não estamos ainda num grau de perfeição suficiente para compreender as dificuldades do nosso irmão, do nosso próximo. E aí não adianta ficar julgando, não adianta ficar condenando, porque nós não sabemos o que faríamos se estivéssemos na mesma condição ou nas mesmas oportunidades que aquele irmão que caiu, também, se estivéssemos no lugar dele, se não também cairíamos. Então, boa vontade para com os homens é o sentido, né, de caminharmos neste mundo, compreendendo as limitações deste mundo, mas mudando e transformando aquilo que já nos é possível. Quando nós vemos o lema da nossa doutrina, né, que fora da caridade não há salvação, nós estamos compreendendo isto. Mas sabemos que a caridade ela tem que ser operante. Ela não pode ser aquela caridade que simplesmente vai, conhecida como paternalismo, né, manter a pessoa naquela dificuldade, porque nós precisamos ter pessoas na dificuldade para poder ajudar. Não é essa a proposta. A casa espírita vai aliviar o sofrimento daquele que está ali passando por uma crise, qualquer que seja, em especial as crises materiais, mas também vai dar o suporte espiritual que for necessário para aqueles irmãos e para aquelas irmãs. Então, boa vontade para com os homens é exatamente compreender que através da caridade nós vamos alcançar o coração daquele irmão e através do alcance nesse coração nós vamos começar a dialogar com ele, dando, né, as sementes da transformação que são necessárias para que aquele companheiro, aquela companheira possa sair daquele processo de agonia no qual eles se encontram. Boa vontade para com os homens é compreender as limitações dos homens, respeitá-los nas suas decisões, mas orientá-los, quando for possível, mostrando através da palavra de Jesus, da palavra dos Espíritos, aquilo que mais importa para nós no nosso dia a dia, que é a nossa convivência. Quanto mais criarmos respeito mútuo entre todos, melhor será a convivência neste mundo. Então, meus queridos irmãos, Jesus é exatamente este modelo e guia, como eu disse, da humanidade, e que neste momento nós celebramos, né, e rememoramos o seu nascimento e percebemos que todo, né, o contexto narrado, né, pelos evangelistas do seu nascimento toca-nos o coração. Mas sem sombra de dúvidas, o destaque que eu trago é exatamente essas 3 frases que os anjos, no momento em que deram louvores pelo nascimento de Jesus, pronunciaram. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que não nos falte na nossa vida, na nossa caminhada, sempre este momento de reflexão, de elevação a Deus, por agradecimento a tudo o que nós temos recebido aqui na nossa terra. Que sejamos agradecidos ao Pai, que mesmo nos desafios nunca nos abandona. E é esse o grande papel de todo aquele que se diz espírita, de todo aquele que se diz cristão. Mostrar que mesmo nas dificuldades, mesmo na sua trajetória neste mundo, que seja ainda um mundo de lágrimas, ele vai vencer as suas dificuldades, será resignado. Paz na terra, essa é a nossa proposta. Pacificar os nossos interiores, pacificar os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos
encontrar sempre uma coisa positiva no nosso outro irmão e desse positivo aumentar de tal forma que ele possa se transformar também e ser uma pessoa amiga, ser uma pessoa afável. Porque esse nosso trabalho será um trabalho que vai ampliando, né? Vai tocando a todos os corações quando nós tomamos uma atitude pacifista diante dos desafios da casa espírita, diante dos desafios da família, os desafios no trabalho, no nosso ambiente de estudos, no nosso ambiente de convivência neste mundo. Paz na Terra é a missão de todos nós dentro deste contexto que estamos vivendo. E boa vontade para com os homens. Sigamos nós, né, também como bem-aventurados neste processo de compreensão das dificuldades alheias, das nossas dificuldades e juntos lutamos pelo nosso melhoramento. Que não nos falte a coragem e a determinação daqueles que acompanharam Jesus, que poderiam ter voltado para as suas vidas, mas que optaram em segui-lo, a exemplo dos seus apóstolos, dos seus discípulos e de todos os seus continuadores ao longo dos tempos depois da sua passagem aqui na Terra. Estes também se pacificaram, também deram glória a Deus e compreenderam que, através da relação humana, é que nós vamos evoluindo, vamos melhorando a psicosfera desse nosso planeta. E neste processo no qual estamos vivendo, mais ainda, unindo as nossas forças, unindo os nossos pensamentos, possamos nós nos colocar à disposição da espiritualidade, dando glórias a Deus, promovendo a paz e respeitando o nosso próximo que está junto conosco nesta caminhada. Que Jesus, meus queridos irmãos, renascido entre nós, possa nos envolver a todos, possa sempre ser este exemplo de simplicidade e de determinação para fazer o melhor por todos e em especial pelos caídos. Eu agradeço pela oportunidade desta noite, de mais uma vez estar reunidos com esses corações queridos do Grupo Espírita Luz e Caridade, da cidade de Magé, cidade que eu gosto bastante, a casa que eu gosto bastante. Pena não podermos estar pessoalmente para nos abraçarmos, mas eu tenho certeza que logo em breve estaremos reunidos mais uma vez, porque assim Deus o quer. Muita paz a todos, que Jesus possa nos abençoar. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, mestre bondoso e querido, nós lhe agradecemos pelo dom da vida, por tudo o que o Senhor tem nos feito nesta caminhada. Que o Senhor possa abençoar a todos os corações que nos ouvem neste momento, a todos os lares aonde esta mensagem está chegando, seja envolvida de fluidos benéficos, refazedores, reconstituidores. Aonde estiverem corações aflitos, que estes sejam aliviados pelo seu amor. Aonde estiver um acamado, um necessitado, no campo da saúde, lá estejam seus benfeitores espirituais, guardando-os e protegendo-os. E que todos os benfeitores espirituais, nos dois planos da vida, possam continuar intercedendo pela paz, pelo amor e pela fraternidade. Vem, Jesus, entra em nossos corações, habita o nosso ser e conceda-nos a sua paz, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz a todos, meus queridos irmãos e irmãs, e mais uma vez agradeço a todos por essa oportunidade. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos um 2021 repleto de paz, de amor e de esperança. Até mais, se Deus quiser, logo em breve.